Oi, gente, boa noite. Vamos entrar. Fiquem à vontade. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu recebi muitos comentários essa semana sobre a importância desse tema, né, diante do contexto que nós estamos vivenciando. Né? Tem muita gente sofrendo com isso. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Por favor, chamem os amigos para assistir, né? Importantíssimo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares, né? É uma temática, como eu disse para vocês, muito importante, muito pertinente no contexto que nós estamos vivendo, né? Em especial, um dos transtornos que serão abordados aqui, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é o transtorno alimentar ou os transtornos alimentares. Vamos falar sobre alguns deles, né, o que se caracteriza, como se caracterizam, né, e como é que a gente lida com isso, tá? Oi, oi, oi. Obrigada para quem tá chegando. Então vamos lá, gente. Quando eu falo de transtorno alimentar, ao que eu estou me referindo? Né? Os transtornos alimentares, eles são caracterizados como qualquer tipo de conduta, desvio alimentar, né? Então, quando eu tenho um comportamento alimentar problemático, né? Seja ele para o excesso, né? Ou o contrário, né? Quando a gente restringe a alimentação, tá? Então, toda vez que eu falo de comportamento alimentar, né? Normalmente nós temos aí alguns padrões, né? Alimentares, comportamentos adequados, né? De alimentação, e quando eu desvio disso que é considerado adequado, né? A gente pode estar falando aí de um transtorno alimentar. Mas veja bem, comer exageradamente, né? Ou alguns dias que eu não tô com fome, então eu tenho um transtorno alimentar? Não. É claro que existem alguns critérios diagnósticos, né, pra gente estar considerando aí um problema de transtorno alimentar, tá? Então, assim, só a título de curiosidade, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos aí 2% da população mundial que sofre com algum tipo de transtorno alimentar, tá? Seja ele restritivo ou abusivo, né? Quais são os transtornos alimentares mais comuns, assim, que a gente já ouviu falar bastante, a mídia, né, fala bastante sobre isso? A gente tem aí a anorexia nervosa, a bulimia e a obesidade, né? Mas são só esses três? Não, nós temos muitos outros transtornos alimentares e que eu vou estar procurando mencionar aqui para vocês, tá? Gostaria de dizer que é importante que vocês participem, né? Não só assistindo, mas também se tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta, por favor, colaborem, né? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a questão da alimentação, que eu acho que é importante, né, gente? Então, assim, a alimentação, ela é controlada basicamente pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, assim, nós temos aí a necessidade de se alimentar ou de beber água, né? De dormir. Todas essas partes são controladas por uma parte do cérebro que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, assim, a gente não tem que ficar controlando isso, né? Você sente sono, automaticamente você dorme. Você sente fome, automaticamente você vai procurar alimento, né? E assim por diante. Só que a questão da alimentação, ela tem um fator aí interessante, que é assim, a gente junta a questão, né, que é automática do cérebro, com uma outra parte, que é a parte racional e emocional, né? Então,
É importante a gente fazer esse link, né, essa ligação, no sentido de que o alimentar-se, ele não tem só essa função fisiológica pra gente, né? A gente não tem mais essa coisa de comer só para se manter vivo, né? A gente come também por outros motivos, tá? E é justamente aí que entra os aspectos psicológicos, psiquiátricos que a gente vai estar falando, né? Então, assim, a alimentação, ela deixa de ser uma coisa só para sobrevivência, né? E ela passa a ter uma outra função na nossa vida, né? Então, assim, essa questão da regulação da alimentação, né, que eu queria falar para vocês assim, nós temos uma parte no nosso cérebro que chama-se sistema de recompensa, né? Como é que funciona isso? Não é só para alimentação, isso é geral, tá? Então a gente pode dizer assim, que o ser humano, ele nasceu com um sistema programado para buscar prazer e fugir do desprazer. Basicamente é assim que a gente leva a nossa vida, né? A gente busca situações que nos são prazerosas, que nos trazem recompensa, gratificação, e nós fugimos de outras situações que nos causam frustração, angústia, mal-estar, né? E isso também funciona com relação à alimentação, né? Então, assim, por exemplo, hoje, o que a gente está observando, né? Muitas pessoas têm se queixado de comer excessivamente, né? Mesmo não estando com fome, você vai lá e busca alguma coisa para comer, né? Ah, eu preciso mastigar alguma coisa, né? Ou acorda de madrugada, perdi o sono, deixa eu lá ver o que tem para comer. Qual que é a relação, né? Mas se eu não tô com fome, por que eu vou buscar alimento, né? Por que eu quero buscar alguma coisa para me saciar? Na verdade, isso está relacionado ao sistema de recompensa, né? Então eu não estou com fome, mas eu estou buscando alguma coisa que me dê prazer. E justamente aí entra essa questão da alimentação, né? Normalmente a gente vai procurar o quê? Coisas gostosas, né? Claro, existem pessoas sim que vão virar para mim e falar assim: ah, não, mas eu tô com fome, eu vou lá comprar vou comer uma maçã, né? Que bom para você. Eu normalmente quando eu tô, né, assim, procurando alguma coisinha para mastigar, eu já penso numa pizza, numa lasanha, num chocolate, né? Alguma coisa mais calórica, e normalmente são coisas que não são vistas como muito saudáveis pelos nutricionistas, né, gente? Ainda voltando nessa questão da recompensa, né, que eu acho importante falar também, né? Quando a gente está comendo alguma coisa que nos dá prazer, né? O que acontece? A gente libera uma substância chamada dopamina, né? Que é o grande causador aí da sensação de bem-estar, da sensação de prazer. E isso também acontece quando a gente faz atividade física, quando a gente faz sexo, quando a gente faz outras atividades que nos dão prazer. A gente, né, tem aí essa questão da dopamina, não só da dopamina, tem outros hormônios aí envolvidos, mas a dopamina é a grande, né, é a estrela aí. Então, assim, eu busco satisfação, né? Essa satisfação vem, e aí o que acontece? A gente faz uma associação, uma neuroassociação, né? Toda vez que eu preciso buscar prazer, que eu preciso buscar satisfação, eu vou repetir aquele mesmo comportamento, né? Então, é muito comum a gente observar assim, na prática clínica, né? Pacientes que falam assim: ah, eu tô muito frustrada e em função disso eu tenho comido demais, né? Por quê? Porque o comer justamente parece preencher aquele vazio existencial, aquele vazio emocional, né? Além de trazer a sensação de bem-estar, de prazer que essa pessoa tá buscando, né? Isso é muito comum na ansiedade, em casos de depressão, né? Essa coisa do comer, tá? Bom, gente, falando um pouquinho da questão dos transtornos, né? Então, vamos lá.
Eu falei para vocês de alguns que são mais comuns, né? A bulimia, a anorexia. Então, quais são os fatores de risco, né, para esses transtornos? Falando desses dois especificamente, né? A bulimia, ela se caracteriza por um transtorno alimentar onde a pessoa vai comer excessivamente, né? Ela vai se alimentar mais do que ela precisa normalmente. Ela tem um pico, né? Assim, de comer, 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 comer. E em seguida, ela tem uma sensação de culpa por ter abusado na alimentação, né? Então, o que acontece com esse paciente que sofre de bulimia? Ele vai ter essa compulsão, em seguida ele vai sentir a culpa, e aí ele vai adotar estratégias para eliminar esse excesso de comida que ele ingeriu, né? Então, normalmente, quais são as técnicas, as estratégias para eliminar esse alimento? Ele vai induzir o vômito, ou ele vai fazer uso de laxante, né? E isso acarreta uma série de prejuízos para essa pessoa, né? Para esse indivíduo. Então, assim, imaginem vocês, toda vez que você come em excesso, você vai lá e induz o vômito. À medida que você induz o vômito, você bota uma parte desse alimento para fora, só que juntamente com isso vem o suco gástrico, que começa a corroer toda essa parte de esôfago, né, a laringe, o esmalte dos dentes. Então, normalmente essa pessoa ela vai procurar o médico com essa queixa, né, de que ela tá sentindo dor no estômago, irritação na garganta, ou uma certa sensibilidade nos dentes, né? Mas a vergonha faz com que ela esconda esse comportamento, né, que é um transtorno alimentar, tá? Em relação à anorexia, né, muita gente confunde esses dois. A anorexia, ela se caracteriza pela privação de alimento. Então, o anoréxico, ele não se alimenta, né, diferente do bulímico que come em excesso e depois expurga esse alimento que ele ingeriu, né? O anoréxico, ele vai adotar dietas radicais, com baixíssimo valor calórico, né? E aí ele vai emagrecer assim muito rapidamente, né? Em função dessa restrição alimentar. Então, eu me lembro na época do Orkut, né? Faz um tempo aí isso, né? Nós víamos grupos, né, de anoréxicos e bulímicos que trocavam receitas de como fazer essas dietas malucas, assim, né? Então, por exemplo, tinha gente que falava assim, eu tô adotando a dieta do alface, né? Então, hoje a minha alimentação foi um pé de alface, né? Outra pessoa falava lá, eu comi um bolo de chocolate inteiro, né? Mas aí em seguida eu fui lá e vomitei. Então, assim, essas trocas de experiências, né? Que são devastadoras, né? Tanto para as pessoas, para os próprios pacientes, quanto para os seus familiares, que muitas vezes não se dá conta do que está acontecendo, né? O que faz com que essas pessoas adotem esses comportamentos, né? Falando especificamente aí desses dois quadros, né? Os anoréxicos e os bulímicos. Então, assim, normalmente a gente vê isso, infelizmente, a maior parte dos pacientes são mulheres, né? Meninas, muitas vezes, né? Então, da adolescência para a fase adulta é uma fase de risco, né? A gente tem aí um fator cultural muito importante, né, que é esse culto à magreza. Já diminuiu bastante, mas ainda a gente observa isso, né? Então, assim, a menina, a mulher, ela interioriza que para ser bem-sucedida, para ser bonita, para ser aceita, ela tem que ser magra, né? Então, isso é um fator de risco. Outra coisa, muitas profissões exigem isso, né? Então, nós temos aí atletas, bailarinas, atores, modelos, né? Que colocam isso como um pré-requisito para ser bem-sucedido na carreira, né? Então, isso é muito importante também. Outra coisa, histórico de obesidade na família, né? Então, eu pertenço a uma família,
de obesos ou que tem esse histórico, né? E que tem aquele comportamento padrão de dieta, né? De estar sempre muito preocupado com a alimentação, mas que acaba quebrando isso. Então tem aquela preocupação excessiva em ser magro, mas não necessariamente o é, né? Então isso também pode estar induzindo aí, né? Enfim, ao aparecimento de um transtorno alimentar. Outra coisa, né? Baixa autoestima, né? Aí vem os fatores psicológicos, né? Problemas comportamentais de timidez, né? A ansiedade, essa coisa que a gente tem de ser aprovado pelo outro, né? Então, essa necessidade, né, de estar sendo aprovado pelo outro, de estar sendo aprovado pelo grupo, de ser bem-vindo, de ser bem-quisto pelo outro, né? Pode também induzir a esse tipo de transtorno, tá? Pessoas que têm dificuldade para falar de sentimento, né, de emoção, que reprimem isso, né, que não consegue dar nome ao que está sentindo, né? Também, de repente, isso acaba se deslocando aí para um transtorno alimentar, tá? Então, assim, enfim, existem alguns fatores de risco, né? E que a gente tem que estar sempre de olho nisso, tá? Eu selecionei aqui algumas coisas interessantes que eu acabei achando aqui na pesquisa, gente, em relação a traços de personalidade. Vejam só que importante. Importante e interessante, né? Os anoréxicos, eles apresentam um padrão de comportamento bem rígido. Então, assim, são pessoas mais preocupadas com organização, são pessoas metódicas. Claro que a gente não pode generalizar isso, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala de ser humano, né, nunca podemos generalizar. Então quer dizer que eu sou uma pessoa metódica, eu sou rígida, eu tenho aí uma predisposição a ser anoréxico? Não necessariamente, né? Isso foi observado entre pacientes anoréxicos, tá? Então, assim, essa rigidez de comportamento, né? São pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar com mudança, se adaptar a situações novas, né? Então, são pessoas que apreciam mais a organização, a ordem. Contrariamente, os pacientes bulímicos, eles são pessoas mais impulsivas, são pessoas mais desorganizadas, né? Então, mais desprendidas desse negócio de organização, de ordem, preferem coisas novas, né? Isso só a título de curiosidade, tá? Uma coisa importante que eu não mencionei para vocês, assim, fundamental, né? É que nesses transtornos alimentares existe uma característica chamada dismorfia corporal, tá? O que é a dismorfia corporal? A dismorfia corporal é quando a pessoa se vê diferente do que ela é na realidade. Então eu me olho no espelho e eu me vejo diferente do que eu sou, né? Então essa distorção de imagem, né? Ela é um dos sintomas, né, do transtorno alimentar. Então, muito comum, né? O anoréxico ou o bulímico, às vezes ele já está muito abaixo do peso, mas ainda assim, quando ele se olha no espelho, ele se vê diferente, ele se vê mais gordo do que ele é, né? E essa dismorfia corporal, ela acontece só não nos transtornos não acontecem só nos transtornos, alimentares, mas acontecem também em outras doenças psicológicas, né? Então, assim, não necessariamente ao corpo, né, estar magro ou gordo, mas, por exemplo, eu posso ter uma cicatriz no rosto que é imperceptível para os outros, mas aquilo me incomoda de uma tal forma que eu a vejo muito maior do que ela é, né? Então, normalmente eu tendo a disfarçar essa característica que me incomoda, né? Ou senão eu supervalorizo isso, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer aí em outros transtornos também, não só nos transtornos alimentares,
tá? Já me perguntaram assim, mas Marilena, os transtornos alimentares é uma coisa de agora, né? Só agora se começou a falar disso? Não, né? Na verdade, assim, os transtornos alimentares, existem relatos aí, né, de freiras que adotavam uma postura de inanição, né? No ano de 895, né? Então, assim, é uma coisa muito remota, né? E que aí, com os estudos, né, foi se observando que existe aí essa relação entre a alimentação e os aspectos emocionais, né? Então, por que as pessoas deixavam de comer, né? Não é porque elas não tinham fome, mas porque existiam aí os aspectos emocionais envolvidos, né? Então, de novo, aquela coisa da recompensa, né? E aí tem, né, outros fatores, assim, que a pessoa pode pensar assim, eu não sou digna de recompensa, né? Ou, eu mereço a punição, então por isso eu deixo de me alimentar, né? Pessoal, eu tô vendo assim que tem gente mandando questão, né? Fazendo algumas perguntas e eu vou me atentar a isso para estar respondendo depois, tá? Então, não deixem de participar. Aliás, eu tenho algumas questões anotadas aqui que eu vou estar respondendo também, tá bom? Bom, falando ainda dos transtornos mais conhecidos, né? Existe um outro que foi mencionado aí alguns anos atrás, se eu não me engano, apareceu até em programa de televisão, assim, que é a vigorexia, né? A vigorexia é um transtorno muito comum entre atletas, especialmente aqueles que trabalham com academia, levantamento de peso, halterofilismo, né? Onde a pessoa, ela se vê magra, né? Mas ela, na verdade, ela já está forte. Então, assim, a pessoa, ela tá sempre buscando músculos, boa forma, né? Tá bem definido. Ela se olha no espelho, né? Ela se vê magra, ela ainda não se vê forte o suficiente e em função disso que ela faz? Ela treina em excesso, né? Muitos atletas, halterofilistas inclusive, além do treinamento excessivo, fazem uso de anabolizantes, de esteroides, né? Que podem trazer uma série de consequências aí para a saúde, né? Então, isso é muito ruim. Porque, na verdade, assim, a pessoa ela tá buscando uma forma corporal perfeita, né? E, na verdade, ela tá se destruindo, né? Assim como na anorexia, no caso, né? Então, e por trás disso, gente, tem muita coisa, né? Assim, essa necessidade de aprovação, né? Essa necessidade aliás, acreditar que a boa forma, né, garante uma visibilidade melhor, ou você ser mais bem sucedido, ou você ser mais desejado, né? Então tem toda essa questão aí subjetiva, né, que a gente não pode deixar de considerar, né? Então é importante, tá? Outros transtornos menos conhecidos, mas que vale a pena a gente estar mencionando aqui, né? Então eu separei alguns deles aqui para vocês. Vocês já ouviram falar em TARI? TARI, comportamento alimentar restritivo evitativo. Olha que interessante. Isso pode começar na infância, né? O que acontece? Normalmente a gente observa as crianças têm uma certa preferência por algum tipo de alimentação, né, algum tipo de alimento específico e restringe completamente, nega, não tolera alguns outros alimentos, né? E isso pode levar a esse transtorno alimentar restritivo evitativo.
Então, assim, quais são os riscos, né? Os riscos dessa criança, né, crescer com déficits nutricionais. Então, eu vi um caso de um adulto jovem, né, com 20 anos hoje, mas que sofre desse transtorno e ele perdeu a visão. Vejam só, ele perdeu a visão porque ele se alimentava única e exclusivamente de macarrão com queijo, né? Então, um caso aí estrangeiro, acho que americano, se eu não me engano, né? Mas que, assim, essa pessoa passou muito tempo, né, se alimentando única e exclusivamente de um único alimento e aí acabou tendo uma sequela, né, irreversível, que é a perda da visão, tá? Então, TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Como é que a gente lida com isso? Oferecendo as mais variadas formas de alimento às crianças, né? E se a criança tem alguma restrição em relação àquele alimento, apresentar aquele mesmo alimento, só que de outras formas, né? E claro, né, gente, quando a gente fala de transtorno alimentar, acho que isso é fundamental, né? O transtorno alimentar, ele tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, né? Então não é só o psicólogo que vai dar conta disso, ou só o psiquiatra, mas a gente tem que ter aí nutricionista, a gente tem que ter aí um professor de educação física, a gente tem que ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Existem médicos também, médicos nutrólogos, né? E outras especialidades aí que devem estar agindo conjuntamente para tratar desse paciente, né? Então, assim, quem sou eu, Marilena, psicóloga, para falar de alimentação, né? Aí, no caso, um acompanhamento nutricional é o mais adequado, tá? Tem uma pessoa aqui perguntando, né, se você está... Quando a gente está sempre querendo fazer dieta, isso caracteriza um transtorno? Muito provavelmente, né? Então, assim, na verdade, assim, o que caracteriza o transtorno não é só o pensamento, querer fazer dieta, né? Mas o comportamento em si, né? Eu estou sempre fazendo dieta, né? Ou eu penso em fazer dieta, mas eu como compulsivamente. Então, definitivamente isso causa aí um problema, né? Que deve ser tratado, investigado a causa disso, né? O que motiva a pessoa a comer o tempo todo, ou o que motiva a pessoa a estar sempre pensando em dieta, né? Por que ela deseja emagrecer, né? É uma necessidade que envolve aí saúde, de fato, ela corre um risco, né? Ela tá com altos níveis de colesterol, glicemia, ela é uma obesa de fato, né? Ou ela não, ela quer ficar magra para se sentir mais bonita, mais desejada, mais de acordo com os padrões de beleza, né? Muito bem. Voltando aqui, vocês já ouviram falar de ortorexia? Né? Isso é uma coisa importante também, porque hoje nós temos uma preocupação muito grande com a questão da alimentação saudável, né? Mas essa alimentação saudável, ela pode ser patológica. Quando a pessoa ela passa a se preocupar demasiadamente, né, com esse alimento saudável, isso se torna uma doença, né? Então, a ortorexia, né, ela vem justamente daí, é uma preocupação excessiva com o alimento saudável. Então, a pessoa ela se alimenta ou ela procura, né, preparar alimentos apenas de, sei lá, alimentos orgânicos, né, alimentos de alguma fonte específica, ou alimentos que não são industrializados. Então, acho que é importante a gente pensar assim, né, pessoal? Nós temos que ter um equilíbrio, né? A alimentação saudável é importante? Claro que é, né? Nós sabemos disso. A gente tem que evitar alguns tipos de alimentos, né? Mas a partir do momento que a pessoa se torna obsessiva por isso, isso passa a ser patológico, né? Então, vamos pensar aí, quais são as consequências disso, né?
Imaginem vocês, uma pessoa que se torna obsessiva por alimentos saudáveis, ela passa a restringir uma série de outras coisas na vida dela, né? Ah, vamos numa pizzaria? Não, né? Porque pizza não é um alimento saudável, eu não vou. Então ela começa a ter isolamento social, ela começa a ser taxada de chata, né? De metódica. Então, assim, existem uma série de consequências, né? Que não é só a alimentação em si, mas o que esses comportamentos relacionados à alimentação acabam trazendo para a pessoa, né? Um outro transtorno também pouco conhecido chama-se drinkrexia, né? Drink vem de beber, né? Então, esse transtorno, na verdade, ele foi mencionado pela primeira vez num artigo científico no ano de 2008, né? E observou-se que isso estava se tornando um caso de saúde pública na Austrália. E o que caracteriza essa drinkrexia? Pacientes que começam a substituir o alimento por bebida alcoólica, né? Então, assim, eu estou com fome, eu bebo, né? E aí tem uma série de consequências, né, gente? A questão é a bebida, ela pode inibir o apetite, né? E ainda traz a sensação de bem-estar. Então a pessoa relaxa, né? A pessoa fica menos ansiosa e o que acontece? Isso pode fazer com que a pessoa repita isso, né? Porque afinal de contas ela está sendo recompensada, né? Então assim, eu bebo, eu esqueço da fome e eu ainda sinto bem-estar, né? Então, isso pode acarretar aí um problema de alcoolismo, né? Além da questão da restrição alimentar, né? Um outro problema também chamado síndrome de gourmet, né? Então são pessoas que elas se preocupam mais do que o normal com a preparação do alimento. Então assim, pessoas que apreciam alimentos exóticos, né? Ou a apresentação do prato, tem que ser uma comida bonita, bem apresentável, né? Isso pode caracterizar a síndrome de gourmet. Qual que é o problema, né? Às vezes a pessoa ela fica tanto tempo em função da preparação de um alimento, de um prato, que ela simplesmente perde a vida social dela, né? Ela esquece que ela tem família, às vezes ela acaba se distraindo com o prato, com o alimento, e aí ela passa a ter menos tempo para outras atividades da vida dela, né? Ela passa tem gente aqui falando que absurdo isso. Pois é, acontece, né? Então, assim, a pessoa acaba centralizando demais, né? Gastando muito tempo, né? Em função da preparação dos alimentos e se esquece que existem outras coisas na vida, né? Relacionamentos interpessoais, trabalho, estudo, né? E outras atividades que poderiam estar sendo tão proveitosas ou prazerosas quanto a preparação de um alimento, né? Existe aí o transtorno alimentar noturno também, que vejam só, é diferente da pessoa que acorda de madrugada, né? E de repente vai assaltar a geladeira, tá? O transtorno alimentar noturno, a pessoa ela levanta, ela vai se alimentar, ela volta ao dormir, só que no dia seguinte ela não se lembra de nada. Então é muito semelhante a uma espécie de sonambulismo, tá? Então existem relatos de pacientes que acordam com pratos, copos, embalagens de alimentos na cama no dia seguinte e não se lembram, não se recordam de ter feito essa alimentação aí de madrugada, né? Isso está muito relacionado à restrição alimentar durante todo o dia, né?
E também existem algumas pessoas que sofrem de transtornos do sono e podem serem acometidas por esse transtorno alimentar noturno, ok? E um outro transtorno bem pouco conhecido, aliás, né, chamado pica, né? A pica vem do nome de um passarinho, tá, gente? Um passarinho que come de tudo, ok? E por que que esse transtorno tem esse nome? Justamente porque essa pessoa, ela se alimenta, né, coisas que não são consideradas alimentos, né? Então, uma pessoa que come terra, uma pessoa que come casquinha de parede, pessoas que comem sabonete ou qualquer outra substância que não é considerada alimento, né? Isso tá fora, né, das questões aí culturais, né? Você pode falar assim, nossa, mas a pessoa come gafanhoto. De repente, na cultura dela, né, lá no país do Oriente, é comum comer gafanhoto, né? então a gente não pode tá misturando as coisas, né? E assim, existem estudos afirmando que essa doença ela pode estar relacionada a déficits alimentares sérios, né? E também problemas neurológicos, tá? Então, assim, não é comum, né, uma pessoa se alimentar de casquinha de parede. Então, a gente tem que fazer a investigação disso, né? Bom, gente, a questão dos transtornos seriam esses, né? Os mais comuns, que eu disse para vocês, os menos comuns, né? Alguns transtornos novos aí. Então, assim, o que eu acho que é importante fazendo aí um apanhado geral, né? A alimentação, ela tá muito relacionada não só com o mecanismo fisiológico, né, a questão da sobrevivência, eu como para me manter viva, mas a gente tem a alimentação relacionada aos fatores emocionais, né? Então, eu como para sentir prazer, eu como para me recompensar, né? Então, no momento que a gente está vivendo hoje, atualmente, né? O que está acontecendo aí, né? As pessoas estão falando aí, fala da compulsão, né? O que está acontecendo? Acontece que a gente está vivendo um momento de frustração generalizada, né? Então, assim, nós estamos privados de liberdade, nós estamos privados das mais diversas atividades que nos dão prazer, que nos satisfazem, né? Então, eu busco uma compensação, né, no alimento, tá? Então, assim, um chocolate me dá prazer, né? Então, como o meu cérebro associa isso, né, essa recompensa, essa sensação de bem-estar, eu tendo a repetir esse comportamento, né? Falando um pouquinho para vocês aí dessa questão de recompensa, né? É mais ou menos assim, quando eu faço algo, tá? E a consequência dessa minha ação é recompensadora, eu tendo a repetir isso, né? Então, vamos pensar aí nessa questão da comida, né? Eu tô angustiada, eu tô muito triste porque eu sofri uma perda, ou porque eu não posso sair na rua, enfim, pelos mais diversos motivos. Eu vou lá e como um bombom. Esse bombom imediatamente me traz uma sensação de bem-estar, porque libera dopamina, toda aquela questão do hormônio, né? O que o meu cérebro faz? Ele associa, né? Então, assim, para eu me sentir bem, eu devo comer o bombom. E eu tendo a reproduzir esse comportamento. Então, toda vez que eu me sentir triste, pelos mais diversos motivos, eu vou buscar essa sensação de bem-estar, né? Essa recompensa através do bombom. E claro, a gente vai ampliando isso para outras, né? Para outros alimentos, né? É a mesma coisa da bebida alcoólica ou de outras drogas. Tem gente que tem um problema, alguns pacientes, né?
apresentam um problema a mais aí, que é uma predisposição à compulsão, né? Então, eu começo a repetir aquilo, né, compulsivamente, tá? Eu não tenho controle mais, né? Eu não tenho mais freio. Então, eu tendo a repetir aquilo toda vez que eu necessitar, né, dessa recompensa, tá? O que mais? A questão dos alimentos. Por que nós escolhemos determinados tipos de alimentos, né? Eu acho que isso vai mais para a questão nutricional, né, do que psicológica. Mas é claro que a gente tende a comer, né, aquilo que é saboroso, aquilo que, né, nos dá prazer, tá? Então isso tem muita coisa subjetiva aí, né? E da questão de repertório de aprendizagem da pessoa também, né? O que eu aprendi a comer, o que eu considero saudável, o que eu considero gostoso, né? Então a gente tem que pensar que a pessoa ela tem todo um histórico de aprendizagem, né? E que isso obviamente vai influenciar pelas escolhas alimentares dela, né? Ok? Eu acho que eu vou ter que começar a responder as questões aqui que vocês estão colocando, senão eu não vou dar conta do recado, né, gente? Então, aqui, comer doce após o almoço é um transtorno? Olha, não caracteriza um transtorno alimentar, né? Mas pode ser um hábito adquirido, né? Então, assim, então isso pode ser desfeito, né? Pode, tá? Eu acho que tem muito da questão cultural aí na nossa alimentação também, né? Então, assim, desde a infância, né? Desde o momento que a gente nasce até hoje, nós adquirimos hábitos culturais, aí, né? Hábitos alimentares. Então, assim, eu aprendi que depois da refeição vem a sobremesa, né? Não que isso seja necessário, mas isso foi aprendido. E a partir do momento que foi aprendido, para mim se torna necessário, né? Assim como beber, né, durante as refeições, né? Muitos profissionais nutricionistas não recomendam, né, a gente beber algo junto com a refeição, né? Você pode beber depois da refeição, mas algumas pessoas têm esse hábito, né? A gente vai comer tal coisa, tá? Mas o que a gente vai beber? Então, isso é importante, assim. Tudo é hábito, tudo é adquirido, tudo é aprendido, né? E eu acho que a gente tem que se auto-observar, né? Falando aí dessa questão da compulsão alimentar, né? É justamente assim, quando vem aquele impulso, né? Eu quero comer. Será que eu quero comer mesmo? Eu tô me sentindo angustiada, eu tô estressada, eu tô ansiosa, né? Será que é fome mesmo que eu tô sentindo? Porque normalmente o que acontece na compulsão alimentar? Eu não tava com fome, mas eu tava com vontade de comer um docinho. Aí eu fui lá e comi, né? Aí depois vem a culpa. Porque eu não deveria ter comido. Ou porque eu acho que eu tô acima do peso, né? Então, eu tenho que lidar com a culpa. E essa culpa pode fazer com que eu venha comer novamente, porque eu tô me sentindo mal e o meu cérebro sabe que toda vez que eu tô me sentindo mal, eu tô triste, eu tô deprimida, eu como e eu me sinto melhor. Então, vocês percebem que isso é um círculo vicioso, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que foram anotadas durante a semana, gente. Primeiro, como saber se eu estou com um transtorno alimentar? Né? Então, assim, normalmente, quem observa, né, e quem dá indícios de que tem alguma coisa errada, dificilmente é o paciente. É quem convive com ele. Né? Então, assim, nossa, eu notei que você perdeu muito peso, né? É estranho, né? Toda vez que você come,
de repente você vai para o banheiro correndo, o que está acontecendo? Ah, eu notei que agora você tem acordado com frequência de madrugada e abre a geladeira, eu escuto, né? Então, assim, as pessoas que estão ao nosso redor observam e podem nos dar esse feedback, né? Claro que a gente também pode se auto-observar e se conscientizar, né? Então, assim, eu sempre tive um padrão, de repente eu mudo esse padrão, né? O que será que está acontecendo comigo? Então, eu acho que, assim, é sempre importante a gente estar se indagando, né? Se eu tive uma mudança muito brusca de comportamento, né? Eu tô comendo mais do que eu comia, eu tô comendo menos do que eu comia, eu tô ganhando peso sem saber o porquê, né? Ou, nossa, eu perdi muito peso, não sei o que está acontecendo comigo. Então, acho que sempre vale uma autoobservação, uma reflexão e, claro, procure ajuda médica, né? Outra coisa, fatores do período de introdução alimentar podem influenciar no desenvolvimento de transtornos alimentares? Então, aí entra a questão da educação e da cultura, né? Eu ia falar para vocês assim que nós temos uma relação afetiva com o alimento desde o momento que a gente nasce, né? Se a gente for ver aí outras teorias, né? Por exemplo, quando o bebezinho tá mamando, né? Ele não está só se alimentando, mas aquele momento de amamentação, tanto para ele quanto para a mãe, tá envolvido aí com outras questões emocionais. Então vem aí o afeto, vem aí o cuidado, né? Vem aí a questão do aconchego, do apego, né? Então, normalmente a gente vai associando essas experiências, né, à questão da alimentação. Uma outra coisa também, né? Quando o bebezinho aí já tá na fase da introdução dos alimentos sólidos, pastosos, enfim. Ele apresenta algumas preferências, né? Então, que tipo de educação alimentar ele está recebendo? Então, assim, tem famílias, isso é muito comum, né? Que falam para a criança assim, enquanto você não comer tudo que está no seu prato, você não vai sair daí, né? A criança abomina aquele alimento que está no prato, mas ela se vê obrigada a comer. Então, ela associa alimentação com punição, né? E esse tipo de associação eu vou levar para o resto da minha vida. Então, o momento do almoço e da janta, ao invés de ser algo prazeroso para a criança, passa a ser um momento abominável, né? Que ela queria fazer qualquer outra coisa menos estar ali comendo, tá? Então, assim, essa fase, né, de introdução alimentar pode desencadear transtornos mais para frente? Sem dúvida nenhuma, né? Porque tem todo esse estabelecimento de significados, de experiências, de emoções, conjuntamente com o hábito de se alimentar, né? Uma outra coisa que eu lembrei agora, né, gente? Na nossa cultura, né? É interessante a gente pensar que todos os rituais que envolvem grupos sociais, né? Assim, as pessoas juntas, né? Sempre envolve comida, né? Vamos comemorar Natal? Vamos. Natal lembra o quê? Ceia, né? Ano novo, vamos fazer um churrasco, né? A gente brincando agora, momento pós-pandemia, qual a primeira coisa que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um churrasco para comemorar. Vou fazer um café da tarde, vou chamar todos os meus amigos. Então, assim, todos os nossos ritos, né, de comunhão social sempre envolve alimentação, né? Então a gente de novo faz essa associação, né? Não é só o comer, mas todo o significado que envolve esse comportamento, né? Então comer significa estar junto, comer significa família, comer significa afeto, né? Vá visitar o seu parente porque ele fez lá um bolo de chocolate para você, né? Então, assim, tem toda essa questão do significado do comer, né? Então, a gente não pode deixar de desconsiderar isso, né? Então, tanto quando a gente come compulsivamente, de forma,
né, assim, excessiva quanto quando a gente se priva desse alimento, a gente tem que considerar essas questões, né? Não só da alimentação em si, mas das emoções que estão envolvidas aí, né, nessa questão, tá? Gente, nosso tempo está se esgotando, né? Eu começo a ficar um pouco aflita, porque eu tô vendo aqui várias questões que não foram respondidas, né? Eu acho que eu não vou dar conta de respondê-las, então eu vou fazer um combinado aqui com vocês, tá? Eu prometo que eu vou responder essas questões offline, tá? Então, se vocês puderem e quiserem, claro, né? Refazer essas questões depois no meu perfil ali do Psicóloga Marilena, né? Me mandem e eu prometo para vocês que eu vou estar respondendo individualmente, né? Porque a gente só tem uma hora aqui, aí a gente começa a se empolgar, né? Fala bastante, e aí quando você vê o tempo passou, tá? Então, gente, de verdade, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês e dizer que a próxima live será pelo YouTube, né? Porque agora eu já posso fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Olha que maravilha, né? Então eu tenho o canal lá, MCoque Psicologia, que vocês podem seguir, se inscrever, curtir, compartilhar. Todas as lives feitas anteriormente já estão lá. Essa de hoje também estará. E quem não conhece o canal, entra lá, se inscreve, tá? E eu espero vocês na próxima live, tá? Podem mandar também, né, dicas de temas, o que vocês gostariam que fosse falado, ou algum profissional que vocês gostariam que eu convidasse para bater papo com a gente, né? Toda e qualquer dica é muito bem-vinda, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, bom final de semana, cuidem-se em relação à alimentação, né? E vejo vocês na próxima, tá bom? Até mais. Beijo. Tchau, tchau.